Muito bem, pessoal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a antropologia, mais especificamente sobre a antropologia bíblica, uma ciência a respeito do homem. A antropologia é uma palavra formada por dois fragmentos gregos, logia, que significa um estudo, uma reflexão, uma abordagem ou uma ciência, e anthropos significa homem, uma ciência a respeito do homem, mais comumente conhecido na teologia como a doutrina do homem. E nesta doutrina do homem será abordado os aspectos concernentes à sua origem, natureza, propósito e destino, o fim último do homem nesta terra. Então, o adjetivo bíblico é muito peculiar à antropologia sob essa perspectiva, segundo uma revelação, né? Então, é claro, nós temos várias abordagens a respeito da antropologia. A antropologia é estudada pela filosofia, pelas ciências sociais, pelas culturas em geral, né? E são várias as abordagens. A filosofia, por exemplo, ela desenvolveu muito bem essa ciência, é, descrevendo com qualidade a respeito da natureza humana. No entanto, essas abordagens, elas não dão conta da origem do homem. É uma incógnita, um mistério, né, a respeito da origem do homem. Esta é a posição que a teologia, segundo as escrituras, vai tentar responder, né? Vai responder. A sua procedência é divina. Então vejam só, eu coloquei aqui como um caráter científico, mas seria mais um naturalismo, né? Uma evolução, um evolucionismo, que diz que o homem é mais um entre os animais, né? Segundo os seus instintos, ele vai abordar o homem neste contexto mais biológico, se assim nós podemos dizer. Nós temos o aspecto cultural também, vai enfatizar tradições, os costumes, os sistemas, né, que cercam ou circundam o homem na história. Temos a linguística, vai analisar a linguagem como expressão da humanidade. É uma abordagem importante a ser estudada, não é? Então a teologia não vai abrir mão das abordagens, mas acontece que essas abordagens elas são reducionistas, né? Ela reduz o homem a, a um elemento animal, ela reduz o homem ao seu costume, ela reduz o homem à sua linguagem, né? Aí o homem transcende estas coisas. Então nós podemos dizer que o grego Heródoto foi considerado um dos primeiros a refletir sobre o homem, né? Mas nós temos a figura com Sócrates também, e não poderia abrir mão de falar sobre Aristóteles. No seu Tratado de Ânima, ele vai instituir, né, uma antropologia. Então, um dos pioneiros da antropologia, Aristóteles, sem dúvida, com a sua obra De Ânima, que mais tarde vai ser comentada pelo Tomás de Aquino, né, na Idade Média. Muito bem. A despeito destas abordagens, né, estas perspectivas que se podem, os que as ciências podem tratar a antropologia, quando falamos de uma antropologia bíblica, nós falamos de uma antropologia segundo uma teologia, né? Então, dentro desta teologia, nós temos também algumas perspectivas a respeito da dimensão do ser humano, a respeito da natureza do ser humano. Então, entre elas estão a tricotomia, a dicotomia ou o monismo. Vejam só, 3 pontos divisores, formadores de escola, né? Então, brevemente aqui, a tricotomia. Ela vai entender o homem como um ser tríplice,
possuindo corpo, alma e espírito. Enquanto a dicotomia faz distinção entre a parte física e a parte espiritual. O corpo, a alma e o espírito. Alma e espírito estão sendo tratados como formas intercambiáveis. E no monismo, a visão de que o homem é apenas um aspecto material, uma dimensão só. Ela tem a tendência, o monismo, de materializar mais a pessoa humana. Então, eu gostaria, dentre dessas abordagens, falando um pouquinho mais sobre a visão tricotômica, essa divisão tríplice da constituição e da dimensão humana. Está instituída, portanto, em corpo, alma e espírito. Quanto ao corpo, a teologia bíblica vai afirmar: criado por Deus como obra das suas mãos. Eu tenho aqui algumas passagens bíblicas, vocês podem consultar mais tarde, vai ficar gravado esse vídeo. É considerado também o templo do Espírito, o instrumento da glória do Senhor. Esta abordagem vai qualificar, muito o corpo humano. Realmente o cristianismo ele vai fazer uma virada antropológica, porque enquanto no mundo antigo você tinha ideia, principalmente no gnosticismo, e oriundo das religiões de mistério, a ideia de um dualismo, ou de uma matéria eminentemente má ou inerentemente má, tudo que fosse matéria era inferior, ou considerado corrupto. Nós vamos ter então o desprezo pelo corpo. O próprio Platão vai falar sobre o corpo, a alma, o corpo como cárcere da alma. Alguns vão apontar o corpo como o túmulo da alma, a prisão da alma. Então, para que se houvesse nessa transcendência, essa axese espiritual, o homem teria que se libertar do corpo. Então, a gnose vai trabalhar isso. E fica aí essa perspectiva cristã, onde elenca uma importância ao corpo humano. É bem interessante esse ponto. Pode ser realmente mais discutido em uma outra oportunidade, Quanto à alma, é uma palavra polissêmica, quer dizer, de vários significados. Pode significar a vida do ser humano, indicar a pessoa inteira, também designa o princípio espiritual que anima a matéria, Então, Aristóteles diria que a alma é o princípio vital do corpo. A alma é a forma da matéria. Isso é interessante, Um princípio vital, aquilo que anima. Então, você pode falar de corpos ou objetos, A existência de objetos ou corpos, no entanto, que não são animados. Esta pedra, esta montanha, e a presença de corpos que são animados, um princípio vital, A tradição cristã vai entender a alma como imaterial e imortal, distinta do corpo, mas em unidade substancial com ele. É a sede das faculdades. Então, também muito abrangente, bem interessante isso aqui, O espírito humano, ele é apresentado, então, como o âmago e dimensão mais profunda do ser humano, capacidade que o homem possui de se relacionar com Deus, Então, como o corpo, como expressão, a expressão visível do invisível, do ser humano, alma, parte espiritual, Alma e espírito. Então, como o corpo expressa esse caráter transcendente, A alma o direciona mais à alteridade, está preocupada, com a manutenção da vida. Então, ela direciona este corpo e o espírito com uma capacidade que o homem tem de se relacionar com Deus. Então, aqui numa teologia, nós podemos falar sobre a regeneração, o novo nascimento, esse espírito, enfim. No entanto, por esse momento nos basta,
esta posição no qual o espírito é aquele elemento no qual ele pode se relacionar com Deus, distinto da alma, mas em interação com ela e com o corpo. Essa distinção, como eu citei, né, ela é sob a perspectiva tricotômica. Né? Para o monismo não há e para a dicotomia não há essa distinção. Né? Então, marquei aqui para a gente, faculdades do homem. Do corpo, você tem essa percepção sensorial, movimento, ação, 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. A alma e suas faculdades, intelecto, vontade e emoção. Né? Também, para muitos estudiosos, é o que caracteriza uma pessoa humana. Né? A capacidade de inteligir, de sentir e de deliberar. Assim como os anjos também pode ser chamado de pessoas angélicas. E o espírito, essa consciência moral, uma intuição e uma relação ou comunhão com Deus. Né? Nas faculdades desse ser tríplice. Tentativas, então, filosóficas de compreender o homem. São tentativas que a teologia bíblica ou a antropologia bíblica ou a teologia vão entender como reducionista. Né? Não vai abranger o seu todo, como o racionalismo que reduz o homem à sua capacidade de pensar. Né? O homem pensa, mas ele não é só isso, ele transcende esse pensamento. Tem o cientificismo, a gente comentou, considera que pode ser comprovado cientificamente, negando a transcendência. Quer dizer, é uma ciência positiva, né? Tudo que pode ser mensurado pode ser considerado como ciência. Ora, uma vez que você não pode mensurar a alma e o espírito, né? Isso não poderia ser considerado como ciência. E o agnosticismo, que é diferente do gnosticismo, né? Que apregoavam uma salvação através de um conhecimento peculiar dos escolhidos, o agnosticismo ele entende que é impossível que se tenha algum conhecimento de Deus, né? Declara impossível conhecer a realidade última do homem e de Deus. É o agnóstico, sem conhecimento. E o materialismo afirma que o homem é somente matéria, negando a alma e espírito, né? Então, essa abordagem, essa reducionista, essas são importantes. A antropologia bíblica, ela precisa levar em consideração essas abordagens, mas de fato elas são reducionistas, né? E não vão dar conta de explicar a natureza humana. Né? Então, como próximo ponto, a vida desde o ventre materno, que a Bíblia ensina que a vida está presente no ventre da mãe. O ser humano é visto como um ser integral, portanto de corpo, alma e espírito desde a sua concepção. É claro que no decorrer da história, né, várias são as abordagens sobre este ponto também. Aristóteles vai falar a respeito, né, Tomás de Aquino, enfim, é um assunto bastante discutido, mas neste momento nos basta a definição bíblica, né, de um ser integral, criado por Deus e representativamente falando aqui da sua vida já no ventre da sua mãe. Pois bem, caminhando aqui para o final, nós podemos aqui destacar então o perigo do materialismo, né? Porque vai reduzir a pessoa à mera condição de animal, esse caráter biológico que a gente citou, elimina a dignidade do ser humano criado à imagem de Deus, ainda que esta imagem esteja de algum modo corrompida, mas o homem ainda tem essa dignidade e tem essa responsabilidade moral diante de Deus, dos homens e de si mesmo, e também vai fechar as portas para a esperança da ressurreição e da vida eterna, não é? Como no existencialismo que apregoa que a vida é a angústia do homem e dando a morte cessa a sua existência. Né? A antropologia bíblica, ao contrário, vê o homem como criação de Deus
caído pelo pecado, mas redimido em Cristo e destinado à glória eterna. Muito bem. Somente isto nesta breve abordagem, um caráter introdutório da antropologia. Nos vemos então numa próxima oportunidade. Até mais.